Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e também doutora em ciências. No episódio de hoje falaremos sobre a importância das férias para viver melhor. Afinal, todo mundo tem uma história incrível e uma história péssima sobre um período de férias. A psicologia tem um interesse especial pelos efeitos das férias na saúde dos vivedores. Acesse nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que adora tanto trabalhar que prefere vender as férias para a empresa. Ou ainda para aquele colega que, mesmo de férias, continua falando o tempo inteiro sobre trabalho. E fica até o final, porque hoje a gente vai falar 5 dicas para você aproveitar melhor as suas férias. Você já parou para pensar sobre a importância das férias? Ou por que você precisa de férias? As férias melhoram a saúde geral. Tem várias pesquisas que mostram que as férias têm um impacto direto, por exemplo, no funcionamento do coração, diminuindo as chances da pessoa vir a falecer por algum problema cardíaco. Então, pessoas que não tiram férias ou postergam as férias, né? Tem gente que tira férias a cada 3 anos, a cada 4 anos. Essas pessoas têm mais chances de morrer por problemas cardíacos. E como vários outros dados, né? Nas mulheres essa chance é um pouco menor e nos homens a chance é um pouco maior. Então, mulheres que postergam férias têm 8 vezes mais chances de morrer de problemas cardíacos. E os homens, pasmem, 32 vezes mais de morrer de problemas cardíacos quando você não tira férias ou posterga as férias. Além dos benefícios das férias para o seu coração, o seu sono também ficará muito melhor durante as suas férias. Você sabia que, ao longo das férias, você passa a dormir e acordar conforme o seu ritmo circadiano? O ritmo circadiano é o seu ritmo natural de sono e vigília. Então, você passa a dormir e a acordar em função do funcionamento natural do seu corpo. Lembrando, claro, que o ritmo circadiano dos seres humanos funciona com base num período de 24 horas por dia. Então, considerando o período de 24 horas, nós sabemos, na literatura científica, que um período ideal de sono é aquele que compreende pelo menos 7 horas. Algumas literaturas apontando que 8 seria o ideal e menos de 7 já seria um problema, um déficit do sono. Então, durante as férias, você provavelmente entra num ritmo de sono conforme a naturalidade do seu corpo. Então, é muito comum que as pessoas durmam mais tarde e acordem mais tarde, ou ainda aquelas que continuam acordando cedo como acordavam durante o período de trabalho, porque o corpo delas funciona melhor naquele ritmo, mas certamente a qualidade do sono aumenta. Outro aspecto que as férias impacta é no humor, no seu estado emocional. Então, as pessoas que tiram férias, elas têm uma sensação de felicidade e satisfação com a vida maior, porque afinal as férias é aquele período depois de 11 meses que você trabalhou arduamente e aí é como se fosse uma premiação, né? Você sai de férias e fica satisfeito, se sente mais satisfeito pelas suas realizações. E junto dessas alterações do humor, nós temos também alterações fisiológicas e psicológicas durante as férias. Nós nos sentimos com menos pressão, obviamente porque damos uma pausa no trabalho e nas necessidades que ele nos impõe. E além disso, nós nos sentimos com mais energia, então nós ficamos mais dispostos para realizar diferentes atividades e, consequentemente, menos cansados. A gente sente menos fadiga no período das férias, mesmo que estejamos nos engajando em diversas atividades diferentes. Ainda assim, a gente sente menos cansaço. Esse efeito é muito perceptível quando você volta das férias, né? Você parece que volta com as energias recarregadas nesse sentido, de estar menos tenso, mais disposto, menos cansado, né?
Bom, nesse mesmo sentido, acho que as férias têm um impacto direto no estresse, né? Nesse nível de alerta e tensão muscular que a gente fica ao longo da dinâmica corrida da vida, né? Então, tem várias evidências que mostram que os níveis de estresse melhoram bastante. Então a gente diminui essa adrenalina, cortisol, esses elementos que acabam ficando no nosso corpo com o decorrer do ano de trabalho. Mas a pegadinha aqui é que esses níveis de estresse melhoram nas férias, mas eles não duram, né? O efeito férias não dura muito tempo. Então, após algumas semanas, a gente já pode retornar aos patamares iniciais de quando saímos de férias. E aqui acho que fica a atenção, né, para a gente ir manejando o estresse ao longo da vida para não deixar acumular. Mas afinal, o que é férias? Nós estamos falando de férias desde o início do programa, mas nós não definimos tecnicamente o que isso seria, né? E acho importante então dizermos que férias significa uma mudança significativa do seu ambiente de vida diário em relação ao seu trabalho. Então, férias é diametralmente oposto a trabalho, apesar de muitas vezes as pessoas continuarem trabalhando ao longo das férias e aí, consequentemente, elas não poderiam chamar esse período de férias. Sim, mas acho legal tentar definir o que exatamente é diferente, porque às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu tiro férias eu preciso não ter uma rotina, porque no meu dia de trabalho eu tenho uma rotina? A resposta é não, porque férias precisa ser um período planejado. A diferença é que o planejamento será para o descanso, o relaxamento e a diversão. Então, no dia a dia, você planeja a sua rotina para exercer o seu trabalho. Nas férias, você deveria aplicar o mesmo raciocínio de planejamento para descansar, relaxar e se divertir. Sim, perfeito. Um movimento importante ao planejar as férias é tentar não incluir momentos de estresse, ansiedade, tristeza. Isso significa escolher bem as atividades, os passeios, o que vai ser feito para de fato se esquivar desses momentos que podem não produzir um relaxamento. Outra característica que define férias é o período em que você não estará necessariamente obrigado a voltar rapidamente ao trabalho. É claro que isso varia muito em função das possibilidades de cada um e do trabalho que tem. O que nós sabemos é que pelo menos 4 dias são o mínimo para produzir um efeito de férias na pessoa. Mas é claro que se ela puder tirar mais tempo, é melhor. E isso vai criar um distanciamento entre as atividades de rotina obrigatórias do trabalho e as atividades de lazer, diversão e relaxamento que ela realizará fora do trabalho, né? Então, outro aspecto bem importante de planejamento de férias e de definição do que a gente chama de férias é o planejamento de como você vai ir e voltar do período de férias. Sendo mais específico, é o período em que você fica de férias e que não volta imediatamente ao trabalho. Então, nós vamos falar sobre quanto tempo é o ideal para você tirar férias, mas o mais importante nesse aspecto aqui que estamos discutindo agora é pensar que planejar as férias precisa incluir um período em que você vai voltar daquele lugar diferente para onde você foi, tirar suas férias e ficar mais uns dias em casa. Geralmente uns 2 dias. Normalmente o que as pessoas fazem é tirar o sábado e o domingo para ficar em casa antes de voltar para o trabalho propriamente. Como se fosse uma espécie de se reorganizar, né? Reorganizar para voltar para o trabalho. Né? Isso fica muito mais claro, talvez, se você pensar numa pessoa que faz uma viagem internacional. Então, viagens internacionais implicam em jet lag, né? Então, quando você volta para o seu país, você precisa de 2 dias, ou até mais às vezes, dependendo do organismo, para se adaptar de novo ao seu clima, ao tempo, e aí conseguir voltar produtivamente para o trabalho. Voltar descansado, né? Às vezes a gente faz alguma atividade nas férias que vai trazer algum nível de cansaço e aí você se reorganiza para voltar para o trabalho bem, né? Com todos os efeitos positivos.
Outro aspecto que também define o que a gente chama de férias é aquele momento em que você vive experiências felizes, agradáveis e inesquecíveis e volta daquele período com memórias agradáveis e inesquecíveis. E muitas vezes, para ativar essa memória em outros momentos do ano, você traz consigo diversas fotos dos lugares onde você foi, das atividades que você desenvolveu, ou mesmo lembranças e souvenirs. Muito comum, então, que a pessoa viaje internacionalmente e traga consigo alguns objetos que a lembram daquilo que ela viveu lá e do quanto foi agradável. Bom, então férias é um período de 4 dias ou mais, né? 4 dias no mínimo, em que há um planejamento de atividades para o descanso, para se divertir, e nesse planejamento você tenta se esquivar ou evitar ao máximo momentos de estresse e ansiedade, e desse período ficam memórias agradáveis ao longo da vida. Mas não basta sair de férias, você precisa aproveitar o tempo das férias. Então vamos discutir um pouco algumas estratégias para você aproveitar da melhor maneira possível o seu período de férias. Um primeiro aspecto é tentar fazer um planejamento com um pouco de antecedência. Isso garante previsibilidade, né? Todo ser humano gosta de previsibilidade, de evitar roteiros indefinidos, surpresas que podem ser desagradáveis. Além do que é uma delícia fazer um planejamento de férias, né? Escolher algum lugar ou alguma atividade que a gente gosta de fazer. Essa antecipação vai gerando um clima, um bem-estar bem positivo. Esse planejamento, essa antecipação também pode diminuir a quantidade de estresse que você pode encontrar no período das suas férias. Então aí você consegue planejar não viver muito estresse. Claro que tem quem goste de férias no modo aventura, mas a maioria acho que não procura lugares mais relaxantes, praias, lugares de contemplação. E a maioria procura tirar férias com o máximo de previsão possível. É claro que nós sempre vamos conhecer pessoas que adoram viajar no modo aventura, como a Marília comentou, e num sentido de aventura mesmo, sem planejamento. Tem gente que entra num dia no site de voos, compra uma passagem e voa no dia seguinte, para descobrir mesmo coisas novas sem ter planejado. Tem gente que gosta de fazer isso, mas não é a maioria. E também acho que não é a atividade que mais possa produzir relaxamento, porque aí você talvez fique sempre em alerta, sempre esperando, sempre sem saber o que vai acontecer, né? Acho que aventuras menores talvez produzam menos estresse. Outro aspecto fundamental para você aproveitar suas férias é esquecer o trabalho. Esse acho que seja mais difícil. Ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas estão sendo contratadas, inclusive com os meios tecnológicos, para continuar trabalhando o tempo inteiro. Você já deve ter conhecido alguém que leva o computador consigo numa viagem, por exemplo, ao litoral, e abre o computador no meio da praia, da areia da praia, para fazer um pouquinho de trabalho ali e depois fecha, como se isso fosse uma coisa normal e recomendada. Sim. Ou manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, né? Ah, tudo bem, né? Tá precisando de alguma coisa? Ou marca uma reunião de vídeo num lugar qualquer que tá passando férias. Sim, esquecer do trabalho com as tecnologias vem ficando mais difícil, né? Inclusive, se as redes sociais que você possui significarem algum tipo de trabalho, ou se elas estiverem conectadas com o seu trabalho de alguma maneira, você deveria tirar férias das redes sociais também. Sim. Por quê? Porque as redes sociais, portanto, para você, funcionam como um meio de trabalho. Tem gente que trabalha exclusivamente nas redes sociais e tem gente que usa as redes sociais como uma das ferramentas de trabalho. Se ela estiver enquadrada em alguma dessas condições na sua vida, então você também deveria sair de férias dela. Então, desapega do smartphone. Tirou férias? Procura usar o seu smartphone apenas na função telefone. Então, é claro, eu estou fazendo um pouco de piada, mas é óbvio que as nossas vidas estão muito relacionadas às redes sociais e a gente até busca informações importantes ou mesmo contato com familiares via rede social.
Então procura nas férias olhar uma vez só para suas redes sociais, ou talvez duas no máximo, e não o tempo inteiro quando você senta e pega o celular na mão. Isso vai te ajudar a aproveitar com mais qualidade o seu tempo de férias. Então você pode fazer um planejamento diário de verificação das redes. Você olha uma vez ao dia, no começo ou no final do dia, durante um curto período de tempo, 30 minutos talvez. E aí você fica por dentro daquilo que você acha que tem que ficar a partir das redes sociais. Uma coisa importante no período de férias é fazer esse desligamento da questão do trabalho especificamente. E se você acha que a sua função é muito importante e as pessoas do trabalho acham que a sua função é muito importante e que, portanto, você não pode ficar um tempão sem falar alguma coisa ou deliberar algo a respeito do trabalho, e o que você pode fazer durante as férias é avisar as pessoas que você está de férias e que, se for urgente, as pessoas podem ligar para você, mas só se for urgente. Não, perfeito. Acho que nesse sentido é também importante aprender ou aperfeiçoar maneiras de sentir prazer nas atividades, né? Os hobbies, né? Então, procurar fazer coisas diferentes que produzam prazer, que podem ser coisas que às vezes você não tem tempo de fazer no dia a dia, ou alguma atividade que exige algum esforço físico, caso funcione, né? Tem gente que gosta de viajar para esquiar ou viajar para fazer algum esporte aquático, né? E aí acho que é interessante porque esses hobbies fazem esse desligamento, né? Essas atividades que você não faz sempre produzem esse bem-estar nesse período de férias. Aqui eu acho que vale a pena retomar a questão do tempo, né? Da quantidade de dias, com qualidade, evidentemente, que você passa de férias. Nós já falamos anteriormente que o mínimo de 4 dias, que já seriam suficientes para produzir efeitos positivos na pessoa que tira férias, mas é claro que quanto mais melhor. Mas só que há algumas referências científicas, nós colocamos as referências na descrição desse episódio, caso você tenha interesse em ler. Algumas discutem que um período ótimo de férias é aquele que está compreendido em 2 semanas e quando você consegue tirar 3 períodos ao longo do ano. Portanto, seriam 6 semanas, certo? 1 mês e meio, né? Ou 1 mês e meio. Então, há alguns estudos que mediram o nível de satisfação, de felicidade, de relaxamento, de diversão das pessoas após um período de férias. E o que elas encontram é que aqueles que conseguem tirar férias durante 2 semanas, 3 vezes ao ano, costumam ficar melhores ao longo do ano de trabalho. Sim, que é algo, essa frequência ela é bem específica e talvez seja bem incomum, né? Eu pelo menos acho incomum, que no geral as pessoas tiram 1 mês inteiro, né? Ou 15 dias ao longo de um ano, mas 45 dias o ano inteiro, talvez para profissionais autônomos, né? Que tenham mais flexibilidade. Mas é um dado interessante, né? Bom, crianças é algo que férias faz toda a diferença, né? Não sei se você lembra de momentos de férias especiais da infância, mas parece que as férias da infância eram sempre melhores. Para as crianças tem um impacto maior as férias, né? Porque são esses momentos em que há atividades físicas, imersão cultural e sensorial muito maior. Então envolve parque, praia, montanha, interação com os pais, né? Acho que são experiências que para as crianças faz bastante diferença no desenvolvimento. Então, para você que vai tirar férias com crianças, pense especificamente em 3 condições fundamentais para que vocês todos, adultos e crianças, aproveitem ao máximo o período de férias. A primeira coisa é pensar em atividades físicas e de imersão sensorial, principalmente para crianças que vivem em cidades grandes, em metrópoles como São Paulo. Então, planeje passeios em parques, praia, montanha e
incentive os seus filhos ou as crianças, enfim, que estão com você, a participarem de jogos coletivos com outras crianças, mas de preferência não competitivos. Outra coisa fundamental é planejar experiências comuns entre pais e filhos, adultos e crianças, e experiências separadas. Então, não é o pai que faz tudo com a criança no período de férias todo, e nem também o pai que faz completamente coisas diferentes do que a criança. Então, cada um para um lado. Precisa equilibrar um pouco as atividades. Depois de tudo isso que a gente falou, a minha primeira conclusão é que eu não tirei férias. Acho que a gente tem uma ideia de senso comum do que é as férias e esse efeito férias, né, de descanso, de relaxamento, é um pouco diferente, né, na literatura. Até do ponto de vista do mercado de trabalho, acho que poucas são as empresas que conseguem minimamente estabelecer esses padrões e, além disso, acho que poucos são os profissionais autônomos que conseguem, de fato, tirar férias, porque aí exige todo um planejamento, né? Nós, psicólogos que atendemos no consultório, é bem comum, né? A gente não sair de férias nunca ou sair de férias entre o Natal e o Ano Novo, né? Então, é mais exigente nesse sentido, né? Férias é algo mais exigente do que eu imaginava. Eu também não tirei férias e sei que é muito importante tirá-las. Então, quando eu puder, eu com certeza tirarei e recomendo que você também tire. Essas férias de verdade. Assim. Férias de verdade. Desligamento total das funções de trabalho e relaxamento total, diversão total, se possível em ambientes completamente diferentes daqueles em que você trabalhou, claro, né? E acho que também uma segunda conclusão seria no sentido das empresas, na cultura organizacional, né? Do ponto de vista do mercado de trabalho, quanto que talvez fosse bem produtivo para os funcionários das empresas terem esse período de férias com mais flexibilidade, talvez, né? De poder escolher 10 dias, né? Não sei se 45 dias é possível, mas 10 dias em períodos diferentes durante um ano, né? Entraria nesse critério de 3 vezes por ano você faz uma pausa. É algo super possível, mas não sei se do ponto de vista de organização seria possível, mas com certeza traria muitos benefícios na saúde física e mental, inclusive produtividade, né? Sensação de satisfação, de valorização. Então, acho que tem também essa conclusão do ponto de vista das empresas, né? Inclusive, as empresas poderiam repensar a importância das férias na vida do trabalhador para que ele possa voltar descansado e efetivamente reenergizado, para poder investir essa energia que ele conseguiu no período de descanso dele nos trabalhos que ele deverá desenvolver na empresa e aí ser um trabalhador, consequentemente, mais produtivo e mais feliz em última análise. Muito importante então, amigos psicólogos organizacionais, ajudem as empresas a entender a importância do período de férias para os trabalhadores. Não só a importância física de descanso corporal, fisiológico, mas a importância psíquica, né, do descanso mental do trabalhador. Sim. Porque certamente ele será um melhor trabalhador. E todos os profissionais autônomos ficam aí com a lição de casa de tentar 3 vezes ao ano planejar um período de férias. Profissionais autônomos têm essa dificuldade de organização do salário, né? Muitos têm essa dificuldade com a organização do salário, porque quando está em férias não trabalha, se não trabalha não ganha, né? Tem essa expressão clássica. Mas é isso, é importante, não é algo que dê para pular, né? Aumenta muito a chance de ter problemas de saúde física e mental. Mas quais eram as 5 dicas que a gente prometeu, só para resgatar? Então, fazendo um resumo das 5 dicas fundamentais para você aproveitar melhor as suas férias, nós podemos dizer que a primeira delas é se desligar mentalmente de tudo que estiver relacionado ao trabalho e aos problemas diários.
Uma dica 2 é aproveitar o período de descanso, né? Ou seja, descanse vivendo todas as experiências planejadas. E aí o planejamento vai ser fundamental para produzir o descanso. A dica 3 é viver e, se possível, registrar todas as situações agradáveis que você viveu e que foram planejadas para você viver, para trazer consigo de volta essas memórias agradáveis do período de férias. A 4 é planejar um retorno gradual ao trabalho, né? Não voltar de maneira gradual para não fazer uma coisa muito abrupta e aí você já chegar estressado de novo. E por último, a 5ª dica é tentar planejar pelo menos 3 períodos de férias ao longo do ano, se você puder, com pelo menos 4 dias de descanso e de diversão de período de férias. Aqui vale feriados? Se os feriados contiverem 4 dias ou mais, aí você até pode considerar que você tirou férias. Porque acho que só o carnaval, né? O feriado que tem 4 dias ou mais, e aí a volta gradual, até que tem volta gradual, que é a quarta-feira de cinzas, né? Que é meio período. Talvez um carnaval seja pode ser um período 1 cumprido. Para você ver que falta que o carnaval fará em 2021. Com certeza, que é uma mini férias importante, né? Mas todos os outros feriados, se eu não me engano, são 3, 4 dias no máximo, né? Aí não dá para voltar gradualmente. E aí não dá para considerar férias. Sim. Então seria o carnaval e mais 2, já tá mais fácil. Meta pro ano que vem. Vivedor, muito obrigado pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor. Um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.